Oi, gente. O vídeo de hoje é um compilado com as aulas de visualização de dados com Seaborn que estão dentro do nosso curso do Análise de Dados com Python. Então, esse curso ele já tem bastante coisa, tá? A gente tem introdução ao NumPy, introdução à manipulação de dados com Pandas, visualização, validação, né, de dados com Pandera. E agora a gente está lançando esse módulo ali de visualização de dados com Seaborn. Esse módulo ainda está sendo construído, então ainda vai ter mais conteúdos. Mas essas 4 primeiras aulas eu vou disponibilizar para vocês aqui gratuitamente no YouTube. Então, só vocês selecionarem o capítulo que você quer ver, a parte do curso que você quer ver, e assistir aqui no YouTube. Então é isso, gente. Muito obrigado. Aproveite esse compiladão e até mais. Sejam bem-vindos ao módulo 4 do nosso curso de Python para análise de dados. Nesse vídeo a gente vai ver um pouco ali sobre a introdução ao Seaborn e Matplotlib e como criar os nossos primeiros gráficos e as nossas primeiras visualizações diretamente com o Python. Então, vamos lá. Tudo que a gente precisa é importar algumas bibliotecas. A gente vai estar utilizando aqui o NumPy, o Pandas, o Matplotlib e o Seaborn. Ao longo do curso vocês vão ver que a gente vai acabar focando mais no Seaborn, porém o Seaborn ele depende muito do Matplotlib. Tem muita coisa que roda em cima de coisas que o Matplotlib traz pra gente, certo? Então vamos lá, a gente consegue importar aqui essas bibliotecas como eu mencionei, e a gente vai ter que configurar algumas coisinhas ali do estilo do Seaborn. Então a gente vai setar um tema para o Seaborn, a gente está setando aqui um tema padrão, com o SNS, que é a abreviação de Seaborn, colocando o setThema. Isso daqui vai pegar o tema padrão. A gente consegue configurar outros temas se a gente quiser, tá? Tipo, um estilo Dark Grid ou outros estilos que a gente pode consultar na documentação oficial, mas no momento a gente vai deixar aqui por padrão, beleza? Rodei aqui, agora a gente configura algumas informações padrões, que é basicamente a coisa mais importante aqui é a gente definir o tamanho da figura. Ela vai ser 10 por 6. Pode ser o tamanho que vocês quiserem, pode ser 10 por 10, 6 por 6, para ficar quadrado, para ficar retângulo, o jeito que vocês acharem mais interessante, beleza? Feito isso, a gente vai estar fazendo aqui agora uma comparaçãozinha da visualização com o Seaborn e com o Matplotlib. Então a gente vai desenhar aqui dois eixos, um X e um Y. O eixo X vai do 0 ao 100, certo? Então ele vai do 0 ao 100. E o eixo Y vai ser basicamente o que a gente pega do X aplicando o seno. Então a gente vai fazer ali uma curva que representa o seno de X aplicado ao Y, certo? Só para a gente fazer esse desenho. A gente não precisa se preocupar com a parte matemática disso, a gente só vai se preocupar que esse seno consegue desenhar essa curva que a gente já está vendo aqui. E daí, para a gente desenhar o Matplotlib, a gente aplica isso, e para a gente desenhar o Seaborn, a gente aplica isso. Vocês podem ver que é bem simples, é bem simplificado a gente fazer isso daqui. Então, a gente coloca um plot, figura, e coloca o tamanho da figura, o subplot, o que a gente vai estar passando. A gente vai plotar aqui o eixo X e Y, e aqui a gente coloca informações, tipo o título, label do gráfico, o que vai ser o X e o que vai ser o Y, e a mesma coisa aqui para o Seaborn. A diferença da gente utilizar o Matplotlib ou o Seaborn é que no Matplotlib a gente só chama a função do PLT, né, do Plotlib, do PyPlot, e no Seaborn a gente usa o online plot em cima do Seaborn. Então a gente vai, no lugar da gente usar o plot do próprio Matplotlib, a gente vai usar o line plot do Seaborn. Então com isso a gente consegue fazer gráficos parecidos. Na verdade eles são quase que idênticos, se a gente olhar ali. A diferença vai começar a ficar mais diferente, mais complexa nos próximos gráficos aqui na frente. Antes da gente avançar, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do tema, né, que a gente chegou a ver aqui, ó, do estilo Dark Grid. Vou rodar novamente, rodei ali em cima para mudar para o Dark Grid, e agora eu vou rodar aqui, ó, e ele não mudou nada, por quê? Set tema, tarará, Dark Grid. Será que eu rodei aqui? Estranho. Quais são os outros temas? Coloque um tema Dark Mode. Sei lá. Vamos ver se ele consegue pegar. É o Dark Grid. Por que não tá aplicando? Use o... Vamos pedir para ele usar aqui, ó. Use um Dark Mode. Só para ele ficar bonitinho e ficar um pouquinho diferente aqui.
Ele tem que setar o estilo novamente por algum motivo. Aqui, ó, pronto. A gente setou o estilo e ele ficou aqui com o Dark Grid. Então, na verdade, não é só o estilo Dark Grid, tá? A gente tem que mudar a cor, a cor do, a cor da linha, né? Que vai ficar verde, a cor do título. Na verdade, aqui teria que ser black para a gente conseguir visualizar, né? E a mesma coisa aqui, provavelmente. Aí, ó, daí a gente consegue visualizar. Então, aqui também teria que ser black. Aí sim. Então a gente consegue visualizar dessa forma, colocando ali as cores. Então o Set Style, não entendi qual que é a diferença dele. Se eu tirar ele, vai ficar igual. Então o Set Style deve ter alguma outra configuração que a gente pode ver mais à frente, mas também a gente consegue fazer essas mudanças de cores aqui. Beleza. Agora a gente vai ver um pouco das características principais ali do Seaborn. Ele tem um estilo visual aprimorado, então a gente consegue setar temas e paletas de cores, então a gente consegue mudar aqui as paletas de cores de uma forma mais simplificada. Visualização estatística, então a gente não viu aqui, mas tem algumas funções específicas para visualização de dados estatísticos. Ele tem uma integração melhor com pandas, e isso a gente vai acabar vendo ali na aula 2, 3 e 4, que ele tem uma integração muito boa com pandas. E ele acaba sendo mais fácil de utilizar algumas coisas. Nesse exemplo simples aqui, acaba que não dá para ver tanta diferença do Matplotlib para o Seaborn. Mas a gente vai começar a ver ali na frente que o Matplotlib ele é uma simplificação e melhoria do... O Seaborn é uma simplificação e melhoria do Matplotlib. Então vocês vão acabar percebendo isso no decorrer do curso. E é isso. E beleza, vamos lá. Agora a gente vai fazer aqui um exemplo real, com dados reais. A gente tem aqui... Vamos criar um data frame para demonstrar a capacidade mais do Seaborn, né? Então a gente tem aqui um data frame, visualização, e vou pedir para ele criar um gráfico. Crie um gráfico bonito com o Seaborn. Tá? Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa aqui pra gente. Então ele vai, ó, pegar o nosso data frame e aplicar aqui, ó, ele fez uns gráficos bem legal. Então ele pega o nosso data frame, usa o data frame como dado e daí ele passa na coluna X e Y os nomes dos campos. Então, a categoria, valor, o agrupamento, e daí ele aplica uma paleta de cores aqui, que é essa paleta aqui do primeiro, do de barras. E daí depois no gráfico de violino ele também aplica uma outra paleta. Então a gente consegue trabalhar com essas coisas em cima do Matplotlib de uma forma mais simplificada e mais objetiva. Então a gente vai explorar isso nas próximas aulas. Eu só quis dar um overview geral aqui para vocês de como que funciona, o que que é, para que que serve. E vocês estão vendo, é para a gente criar gráficos bonitos. O Seaborn a gente consegue criar gráficos bonitos e o Matplotlib a gente até consegue fazer gráficos, mas é muito mais difícil a gente fazer um gráfico bonito com o Matplotlib do que com o Seaborn. O Seaborn, ó, a gente consegue fazer algo muito mais definido, muito mais refinado, com poucas linhas. Aqui eu pedi para a IA, ela fez uma coisa super rápida, com poucas linhas, desenhou dois gráficos bem bonitos em cima dos dados que ele tinha criado aqui para a gente. Então esse aqui é bem interessante e é bem valioso para a gente fazer análise quando a gente está trabalhando com algum tipo de dado. Então é isso, até a próxima aula. Agora que a gente chegou na aula 2, a gente vai dar um passo para trás e a gente vai estar construindo aqui uns gráficos mais básicos usando o Seaborn. Beleza? Então a gente vai estar criando um gráfico de linha, de barra, de dispersão e um histograma. O histograma é basicamente um gráfico muito utilizado para estatística, para a gente ver variações dos nossos valores. Então, como sempre, a gente importa aqui o NumPy, o Pandas, Matplotlib e o Seaborn, para ser as nossas bibliotecas padrões mais utilizadas. É interessante a gente sempre importar o Matplotlib, porque a gente acaba utilizando ele para fazer alguma coisa no Seaborn. Então é importante e é crucial a gente mexer com ele. A gente seta o tema aqui, configura um tamanho padrão, igual a gente fez anteriormente. Agora, a gente pode começar a criar o nosso primeiro gráfico de linhas utilizando o LinePlot. Para começar, a gente vai criar um eixo X com 100 valores, né, 100 números igualmente espaçados de 0 a 10. Então a gente vai ter aqui 100 pontinhos bem minúsculos de 0 a 10. Então vai ter número quebrado, coisas do tipo. Com esses 100 números de 0 a 10, a gente vai criar dois eixos Y. Um eixo Y do seno e um eixo Y do cosseno.
Então a gente vai ter duas funções, a função seno e a função cosseno aplicada em cima dos nossos valores de x aqui. Tudo isso para a gente ter esse desenho de linha curvilínea aqui dentro do nosso gráfico, certo? E agora a gente vai criar um data frame com esses valores. Então a gente vai ter o eixo x, o eixo y e a função, né? Que vai ser a função aqui que vai estar aparecendo dentro do nosso data frame. Então o eixo x a gente sabe que é o valor de xx e o eixo y é y1 e y2, que ele vai estar concatenando aqui pra gente. E é isso, e daí a função ele só faz ali o cálculo para mostrar a função pra gente. E agora, na hora de plotar o gráfico, a gente vai estar plotando ele com uma figura, né, de tamanho 10,6, e a gente vai plotar uma linha ali de... uma linha usando o nosso data frame, o eixo x é o nosso valor de x, o eixo y é o nosso valor de y, que é seno e cosseno concatenado, e agora a função que ele usou ali do seno ou cosseno, que é a função aplicada, ele vai estar fazendo para ser o nosso Rui, que é a nossa categorização, o nosso agrupamento na visualização aqui, e daí a gente consegue ver agora a função seno e cosseno. Então a gente tem aqui o nosso gráfico com essas duas linhas, onde o azul é o seno e o laranja é o cosseno. Eu acho que uma forma interessante da gente visualizar isso daqui é literalmente visualizando como que ficou o nosso data frame. Então vou colocar aqui o DF e vou mostrar. A gente tem o y, a gente tem o x, tem o y e tem a função. Então, se for seno, ele vai estar mostrando aqui como a categoria seno, e se for cosseno, ele vai estar mostrando como a categoria cosseno aqui pra gente, com base no que a gente fez aqui de categorização, tá? Então, isso daqui é basicamente para categorizar qual função que a gente tem e o Rui que consegue fazer essa diferenciação aqui pra gente. Beleza? É isso. É isso que a gente precisa. Então, essa função aqui, na real, ele é uma lista, tá? Então, os 100 primeiros são seno e os 100 últimos são cossenos. Beleza, agora a gente pode ir para o gráfico de barra, o bar plot. O bar plot, para mim, ele é um dos mais simples de se mexer, porque a gente vai estar mexendo com categorias. Só que são categorias mais fixas. Então aqui a gente tem categorias que dependem do seno ou cosseno, e aqui também são categorias, só que são categorias para a gente comparar entre si. Então a gente tem a categoria A, B, C, D e E, e a gente tem valores ali de 10 a 100, a gente tem 5 repetições, 5 valores de 10 a 100. E daí ele coloca aleatório aqui, só para a gente ter alguma coisa. E daí a gente vai fazer um plot de uma figura, vai passar o eixo X e o eixo Y. Então a gente tem as categorias A, B até o E. E a gente tem os valores, são 5 valores entre 10 e 100. E daí a gente consegue visualizar aqui que o E é o valor mais alto, o D e o C são os mais baixos. E novamente a gente tem aqui o título, que é o gráfico de barras, as categorias, né, da label X e da label Y, que aparecem aqui nos cantos. Então com isso a gente consegue plotar o nosso gráfico o mais simples possível. E é bem simples, tá? A gente, na verdade, nem precisaria disso daqui. Se a gente tirar isso daqui, ele ainda vai aparecer os valores, mas a gente não vai ter a diferenciação do que é a categoria e o que não é. Mas ele também fica bem visual e a gente consegue ter uma noção, ó. Então até funciona. A gente consegue fazer um gráfico super simples, passando poucas coisas, poucas linhas de código. Mas assim fica mais bonito e mais agradável para uma apresentação. Agora o gráfico 3 é o gráfico de dispersão, né? Que é o scatter plot, que é basicamente o gráfico de pontinhos, que é como se fosse uma linha, a gente consegue traçar uma linha aqui no meio, só que o de dispersão a gente só mostra cada ponto individual. E daí a gente consegue visualizar qual que é a trajetória que eles acabam fazendo, se tem algum padrão ou não aqui dentro. Então também é bem simples, a gente vai criar aqui números aleatórios, tá? Então o eixo X vai ser um aleatório de 0 a 1, com uma variação ali de 100, né? Na verdade, ele faz essa normal aqui pra gente, de 0 a 1, são 100 números de 0 a 1, só que ele acaba passando um pouquinho, não entendi o porquê disso. A gente vai ter que plotar aqui, vai ter que trazer aqui o X que ele tem aqui pra gente, só pra gente visualizar esse X. É de negativo, né, então é de menos 1 até 1 positivo e passa um pouquinho. Então tem coisas, provavelmente ali de menos 2 a 2 positivo que vai cair aqui dentro.
Mas tudo bem, só para a gente ter valores aleatórios. E agora a gente tem o y, né? Que no caso ele está fazendo realmente uma crescente, né? Então ele vai ser 2 vezes x mais um número aleatório. Então a gente vai ter uma linha que, se a gente fosse traçar uma linha, realmente seria esse desenho que a gente tem aqui. E daí a gente tem a nossa plotagem da figura. Ah, eu não sei por que ele está reclamando aqui, eu vou tirar isso. Tá, então a gente tem a plotagem da nossa figura aqui. Também bem simples. A gente plota a figura no tamanho que a gente quer, passa o scatter plot como tipo de gráfico que a gente quer, e daí a gente passa o x e o y aqui. Se a gente copiar tudo isso daqui, deixa eu jogar aqui, e no lugar do scatter plot a gente colocar um line plot, a gente vai ter um gráfico que tem um desenho parecido, só que no lugar dele colocar os pontinhos, ele vai pegar para cada ponto e vai desenhar uma linha entre os pontos que a gente tem aqui. Então ele acaba fazendo esse desenho mais estranho, mas que também representa a realidade do que a gente tem aqui. Então a gente só mudando o tipo do gráfico, a gente consegue visualizar alguma coisa a mais ou não. Vamos ver se ele consegue plotar um de gráfico. Nunca tentei isso daqui. Consegue, mas também vai ficar extremamente estranho e não vai dar muita realidade do que a gente tem nos dados aqui. Então, o tipo do gráfico importa muito para a gente entender o que está acontecendo ou não nessa informação. E agora a gente vai ver um pouquinho do histograma. O histograma é bem legal porque ele é uma mistura ali do gráfico de linha com o gráfico de barra. Então a gente tem aqui uma normal de, novamente, naquela faixa ali, parecido com o que a gente tinha ali em cima. E daí a gente vai desenhar uma figura e vai passar os nossos dados. Como os nossos dados é só uma lista, deixa eu mostrar aqui para vocês, dados... tá, é que eu tenho que instanciar aqui. E daí a gente passa dados aqui. A gente tem só um array, né, de valores, e ele vai estar aqui trazendo para a gente o array de valores, e daí ele vai ter uma frequência. Essa frequência a gente vai determinar aqui, com esse bins. Então esse bins vai ser a variação dele. E a gente vai conseguir ver um gráfico de densidade desses valores aqui. Então, qual que é a densidade? Aonde tudo se acumula. Então é basicamente isso. Aonde que as coisas mais se acumulam. Então isso, para quem já estudou estatística, vai lembrar um pouco daqueles valores da normal. Qual que é a normal? Qual que é o valor mais importante de alguma coisa. Que geralmente é alguma coisa que se acumula ali no centro. Igual esse desenho está mostrando aqui pra gente. É alguma coisa que se acumula aqui no centro. O que vocês precisam saber? O histoplot ele faz isso, ele faz essa frequência de acúmulo de densidade, né, essa curva de densidade, e ele acaba que desenha uma mistura ali de barra com linha para mostrar isso. Então, aqui a gente tem os valores isolados, né, nessas barras, e a linha é só para mostrar o trajeto do acúmulo de densidade que ele faz. Então, geralmente vai ser um gráfico muito parecido com isso. Às vezes ele vai pender... Aqui ele está bem central, né? Porque a gente fez valores aleatórios. E com valores aleatórios a gente acaba centralizando muita coisa ali no centro. Mas se a gente poderia ter uma dispersão mais para o lado esquerdo, mais para o lado direito, ou mais para baixo, dependendo da nossa origem de dados. Então, essa densidade, esse acúmulo, vai variar dependendo da sua origem de dados. Então é isso, gente. Esses são os principais gráficos que a gente consegue mostrar. Eu não quis me atentar tanto a essa parte estatística das informações que a gente tem aqui. Eu só quis mostrar para vocês os tipos de gráfico que a gente consegue plotar com Seaborn. Então vocês podem se aprofundar ali no histograma, no gráfico de scatterplot, que é esses pontinhos soltos, no gráfico ali de barra e no gráfico de linha. Cara, esses são os 4 principais gráficos que você vai estar utilizando em toda a sua vida como engenheiro de dados ou até mesmo como analista. Os outros tipos de gráficos são os mais complexos e o que você vai utilizar em situações muito específicas. Mas saber um gráfico de linha, um gráfico de barra, e principalmente esse histograma são os gráficos que você vai mais utilizar de uma forma geral. Então é isso, gente. Espero vocês até a próxima aula. Até mais. Nessa aula, a gente vai estar vendo um pouco mais sobre personalização de gráficos com Seaborn. Para quem viu ali a primeira aula, que a gente tentou fazer um gráfico mais bonitinho, com personalização, tentou mexer no tema, viu que a gente se bateu um pouquinho. Eu ainda não sabia muito de personalização, daí eu fui atrás, fui estudar, fui tentar entender um pouco de personalização para trazer para vocês. E hoje a gente vai estar mexendo ali com paletas, estilos, temas,
paletas de cores, legendas, rótulos e até tamanho dos layouts que a gente tem aqui nos nossos gráficos, beleza? Então a gente faz aqui a nossa importação padrão, trazendo as bibliotecas, setando um tema padrão e configurando o tamanho que a gente quer. E agora a gente vai fazer meio que um loopzinho para estar mostrando todos os nossos gráficos e todas as nossas paletas principais que a gente tem aqui. Então a gente tem a Deep, a Muted, a Pastel, o Bright, Dark e o Color Blend, que é basicamente para daltônico, né? É uma paleta de cor que fica mais compatível para quem tem daltonismo conseguir visualizar sem muitos problemas. Então a gente tem aqui todas essas paletas. A Deep, ela é assim, um pouquinho mais apagadinha. A Muted, ela tem essa variação, essa diferença aqui. A Pastel, ela é bem apagada, porque são tons pastéis, né? A Bright, ela é assim. A Dark, ela é muito mais escura. Então, quando a gente seta um tema e puxa, por exemplo, a cor rosa na Dark, a gente vai ter essa daqui. Mas se a gente seta o Muted e pega o rosa, ele vai ser assim. Então, a gente consegue seguir uma paleta de cores com base num perfil, né? Um perfil mais muted, mais dark, mais color blend, por exemplo, que daí seriam cores que elas não conflitam entre si para a gente visualizar e ter ali a questão da acessibilidade para quem é daltônico. Então, o Color Blend é uma paleta bem utilizada e muito importante a gente conhecer ela para dar acessibilidade nos gráficos e nas visualizações. Então é isso. A gente pode mexer com estilos, né, também. A gente consegue mexer com estilos diferentes de gráficos. Então, por exemplo, a gente tem aqui ó, o Dark Grid, o White Grid, o Dark, o White e o Chicks. Cada um desses estilos vai mostrar o gráfico de uma forma um pouco diferente. Então, por exemplo, o Dark Grid ele fica assim, o White Grid ele fica assim, o Dark apenas ele vai ficar com esse estilo um pouquinho, apenas as linhas, o White ele fica sem as linhas, só o fundo ali que a gente colocou. E o Chicks, ele vai ficar sem o fundo, sem as linhas, mas ele fica com essa bordinha aqui mais realçada. Então, cada estilo vai mostrar o gráfico de uma forma diferente. Então, a gente vai ter grade ou não, vai ter só grade ou só o fundo, dependendo do estilo que a gente escolheu na definição aqui do set style. Então, é isso que a gente tentou fazer lá e não entendeu o que estava acontecendo. Agora a gente sabe que o set style é para mudar o tipo da visualização do gráfico. Os dados, os valores sempre vão ser a mesma coisa, mas o tipo, como que a gente vai visualizar isso pode mudar. Então, por exemplo, para a gente se guiar aqui no valor, ter uma linha tracejada, ter uma linha aqui contínua para a gente, uma grade, pode ser bom, pode ser interessante. Ou não, ou às vezes a gente só quer ter uma visão mais macro, então não precisa de um tracejado, uma linha ali guiando. Legenda e rótulos. A gente consegue adicionar legendas, né? Com base na categoria. Então a gente tem aqui uma categoria e a gente seta a legenda ali, ABC, nessa categoria. Os eixos a gente já tinha visto, né? O set label Y, o set label X, para a gente colocar aqui embaixo as informações. E o título a gente coloca aqui em cima. Então esse é o mais simples, esse é o que a gente acaba utilizando sempre. E é muito importante para a gente adicionar legenda, explicar o que é cada informação, explicar por que uma coisa está aqui ou não. Então é interessante a gente sempre utilizar legendas e os eixos e o título também. Tamanho layout, a gente consegue definir aqui o tamanho e os eixos, né? Então a gente vai sempre definir aqui o font size, o fig size, e o tamanho do título, o tamanho das legendas, o tamanho dos labels que vão ficar aqui no cantinho que a gente tem. E é basicamente isso, a gente consegue definir essas coisas só mudando os valores do fig size, do font size, do eixo e essas informações que a gente tem aqui. Então é isso. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu acho que eu não falei nas outras aulas, mas eu sempre estou deixando aqui meio que um desafio, um exercício para vocês fazerem. É só vocês acessar o nosso repositório no GitHub e pegar esse desafio, esse exercício prático e tentar fazer alguma coisa seguindo o desafio aqui. Se tiver dúvida, pode trazer lá no curso, nos grupos, que a gente sempre vai estar se ajudando e ajudando vocês a desenvolver isso. Confesso que essa parte de visualização não é o meu forte, né, com dados, mas eu consigo fazer uma coisa ou outra ali de visualização usando o Seaborn e o Matplotlib. Acabei de falar na última aula que meu forte não é visualização de dados, mas eu fui atrás de conhecer alguns gráficos mais avançados que a gente consegue fazer com o Seaborn.
Então, não vou me aprofundar tanto neles e como que eles funcionam e tudo mais. Mas eu quero mostrar aqui para vocês alguns tipos de gráficos que eu conheci e que eu acho que são interessantes para análises mais complexas e coisas do tipo. Então, hoje a gente vai estar vendo o heatmap, que é o mapa de calor, o pair plot, o violin plot, o joint plot e o facet grid. São gráficos que eu não conhecia. Eu conhecia ali um pouquinho desse heatmap, que é o mapa de calor, mas os outros eu quase não conhecia. Eu vi ali o gráfico de violino também, mas os outros acabou que eu nunca vi na minha vida. O mapa de calor, ele também, sempre o padrão assim dos nossos gráficos é a gente definir a nossa fonte de dados, fazer um data framezinho, alguma coisa do tipo. E daí o mais importante sempre vai ser essa linha aqui, que é a definição do tipo do gráfico. Então aqui, ó, um heatmap, um line plot, um bar plot, o tipo de gráfico que a gente vai estar passando aqui. Tanto que se a gente for na documentação, a gente consegue ver todos os tipos de gráficos que a gente tem e os gráficos disponíveis para a gente estar utilizando aqui, tá? Nesse momento, na hora de instanciar um tipo de gráfico específico. E o mapa de calor, ele é bem interessante que ele consegue trazer todos os valores que a gente tem, das variáveis e tudo mais, e daí ele consegue destacar, deixando sempre mais claro os valores mais baixos e mais escuro, ou seja, mais avermelhado. A gente consegue inverter essa ordem, tá? Mas geralmente é mais azulzinho ali os valores mais baixos e mais vermelho os valores mais altos, mais fortes, mais escuros. Então a gente consegue ter um mapa de calor e ter uma visualização aqui que pode ser interessante para alguns casos, tá? Então aqui a gente percebe que ali, ó, essa horizontal, ela é tudo 1, então fica tudo vermelho. E a gente tem uns pontos aqui de azul mais escuro, que são números negativos, que são os mais baixos. Menos 69 é o mais baixo, provavelmente. 0,77 já chega perto do 1, então ele fica mais escurinho que os outros, mais vermelho que os outros. O pair plot, ele basicamente plota vários gráficos juntos com o mesmo conjunto de dados, mais ou menos. Então a gente passa aqui gráfico x, y, z, e ele vai estar meio que fazendo uma abstração. O x, y, z a gente teria um gráfico em 3D, né? Então x, y, y e z, alguma coisa assim. Então seria um gráfico em 3D. Só que ele consegue abstrair isso para deixar ele em 2D. Então ele cria um pair plot, ou seja, ele junta isso para a gente ver em 2D essas três dimensões. Então é um pouco confuso, eu sei, mas a gente vai ver aqui, ó, a interseção do x com x é isso, a interseção do x com y é isso, do x com z é isso, do y com x, do y com y e do y com o z, do z com x, do z com y e do z com z. Então, ó, quando ele tem o mesmo gráfico, ele fica assim, a mesma dimensão, né? E a gente consegue pegar aqui, eu acho que o interessante é, escolhe uma linha, o que eu quero focar? Eu quero focar na análise do x. Então eu vou focar na análise do x, eu comparo ali o x com y e o x com o z. E daí depois que eu comparar o x com o y e o x com o z, eu vou comparar o y com o z, por exemplo. Então eu pego aqui o y com o z. Então a gente consegue ver isso. Esses dados, como são dados aleatórios, não fazem muito sentido aqui pra gente, mas é só uma forma, um pair plot, para a gente mostrar três dimensões meio que traduzida para duas. Então a gente sempre vai estar analisando de duas em duas dimensões. Então x com y, x com z, ou y com z, ou z com z, enfim, a gente consegue fazer esse tipo de análise em cima do pair plot aqui. O violino plot, eu acho esse gráfico muito bonito porque faz um desenho ali de dispersão, de distribuição dos valores por um grupo específico. Então a gente passa aqui os nossos valores e a gente categoriza eles em grupos, tá? É parecido com o que a gente faz com o gráfico de barra, categorizar o grupo A, B e C, mas o gráfico de violino a gente vai ver cada um, como se fosse uma barra, então aqui a gente tem um tetinho de cada um, claro, mas a gente também tem dentro deles, isoladamente, a dispersão dos valores que cada um tem. Então a gente consegue analisar eles por si só, como se fosse uma barra, né, para ver a altura máxima de cada um. E a gente também consegue ver o desenho, qual que tem mais dispersão, qual que tem mais variação. Então a gente consegue perceber aqui que o V, por exemplo, ele é mais diferentão, mais bagunçadinho. Quer dizer que tem algum tipo de variação a mais do que os outros. Os outros são mais linear, apesar de ser bagunçadinho também. O join plot
Ele também é basicamente uma combinação, né, de tipos diferentes de gráficos, para a gente conseguir fazer a relação ali entre as duas variáveis. Então ele segue uma linha parecida do que a gente viu aqui com o parplot, né, de fazer mais de um gráfico para a gente analisar os nossos dados, mas aqui é só para duas variáveis, dois tipos de informações. Então a gente consegue analisar ali vendo a linha, né, a dispersão, mas também analisando graficamente, como se fosse uma barra também desses valores por eixo, pelo eixo X e pelo eixo Y, a gente consegue ver isoladamente. Então ele cria três gráficos diferentes para a gente analisar duas variáveis e dois valores. E eu acho que é o último já, a gente tem o Face Grid. Basicamente ele permite criar um grupo, criar múltiplos gráficos baseados em diferentes categorias de dados. Então a gente vai fazer, novamente, parecido com o que o Pairplot faz, a gente vai criar ali esses vários gráficos baseados nas categorias que a gente tem. Então ele vai fazer o gráfico e vai distribuir com a categoria X, Y, A, B. Então ele categoriza cada uma dos eixos que a gente tem e cada eixo vai ter categorias que vão variar aqui. Então, ele também é bem complexo, mas é aquilo. A gente vai comparar Y com X, Y com X, Y com X na categoria A e Y com X na categoria B. Então ele tem essa diferença. Além do eixo, ele também consegue fazer a vertente, a dimensão da categoria. Ele é muito específico, eu não imagino assim um momento que dê para utilizar isso, mas deve ter algum momento, alguma situação que você vai utilizar. Então é isso. Novamente, tô deixando aqui exercícios para vocês experimentarem, para vocês testarem. E se tiver qualquer dúvida, pode chamar a gente no grupo, nos comentários, na comunidade e principalmente para quem está aí dentro da plataforma, dentro do curso também, a gente está aí para se ajudar e é isso. Até mais, gente, e bons estudos.